Sessão ordinária da Câmara Municipal de Anitápolis, realizada em 8 de setembro de 2025, na sede do Poder Legislativo. Invocamos a proteção de Deus para declarar aberta a presente sessão. Leitura, discussão e votação da ata da reunião ordinária realizada em 1º de setembro de 2025. Boa noite. Ata da 31ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anitápolis, realizada em 1 de setembro de 2025. Ao primeiro dia do mês de setembro do ano de 2025, nas dependências do plenário da Câmara Municipal de Anitápolis, realizou-se a 31ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal, sob a presidência do vereador Sandro Steffen Júnior. A sessão iniciou-se com a leitura da ata anterior pela primeira secretária, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Expedientes recebidos. Foi feita a leitura do convite do Hospital São Sebastião, que convida toda a comunidade a participar da feijoada beneficente a realizar-se no domingo, dia 7 de setembro, a partir das 11 horas. Ordem do dia. Deu-se entrada no projeto de lei número 032/2025, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Anitápolis para o quadriênio 2026 a 2029 e da outras providências, sendo encaminhado à Comissão de Finanças. Foram apresentadas as indicações de número 42, 43 e 44 de 2025, de autoria do vereador Antônio Jerônimo, o qual, no ato da leitura, realizou as respectivas defesas de cada proposição. O vereador Sandro Steffen justificou a ausência das vereadoras Marcele, que possuía consulta médica, Elizabeth e Alessandra, que estavam em compromisso na Secretaria de Turismo. Informou ainda que o vereador Salésio apresentou atestado médico. Na sequência, foi realizado o sorteio para definição na próxima sessão itinerante, prevista para o dia 29 de setembro, última segunda-feira do mês. A comunidade sorteada foi Rio do Sul. Pronunciamentos do dia. O vereador Paulo Steffen cumprimentou a todos os presentes, os colegas vereadores, bem como os cidadãos que acompanham a sessão pelas redes sociais. Relatou que, atendendo ao pedido feito há cerca de 2 meses, iniciou-se nesta semana a obra da recuperação do calçamento na comunidade do Rio do Ouro, no trecho onde havia o muro de pedras e o calçamento encontrava-se deteriorado. Ressaltou que os trabalhos contemplarão também melhorias na Vila Nova, sendo executados pela empresa contratada. O vereador destacou que, embora algumas demandas demorem a serem atendidas, os problemas serão solucionados. Informou ainda que, conforme solicitado por moradores da Barra, Rio do Sul e Rio da Vargem, haverá alargamento de alguns trechos variados. Reforçou o convite para a feijoada beneficente do hospital e parabenizou a administração pela aquisição da nova caçamba e do novo ônibus, bens de grande importância para o município. A vereadora Cida comunicou que nesta semana terá início o atendimento de psiquiatria no posto de saúde municipal, o que representa grande conquista para a comunidade. Informou também sobre a abertura do processo seletivo para a contratação de fisioterapeuta, o que trará alívio diante da crescente demanda. Ressaltou o sucesso da atividade alusiva ao Agosto Lilás, campanha de enfrentamento à violência contra a mulher, realizada pelo CRAS, Secretaria de Saúde e demais setores da administração. Mesmo sob forte chuva, destacando a importância da participação feminina e da valorização das mulheres no município. Convidou a todas para o Outubro Rosa, que será promovido em breve. Relatou ainda pedido de reparo em Ponte do Rio da Prata, encaminhado pelos moradores Nelsinho e Anelise, assunto que levará à Secretaria de Obras. Finalizou convidando todos os munícipes para o desfile cívico no domingo às 9 horas, seguido da feijoada beneficente do hospital. O vereador Antônio Jerônimo iniciou sua fala antecipando o pedido em favor do produtor de leite Jackson Reis, residente no Rio Perdido, que enfrenta dificuldades de acesso entre o galpão e o silo de armazenamento. O vereador sugeriu que seja disponibilizada a retroescavadeira para execução do pequeno aterro, de modo a facilitar o deslocamento do maquinário utilizado na lida diária. Destacou a importância de valorizar e apoiar jovens agricultores que permaneçam produzindo em Anitápolis. Na sequência, relatou que, ao transitar pela SC 108, nas proximidades da residência do senhor Avelino, verificou que as calhas de proteção instaladas pelo Estado há menos de 1 ano foram danificadas e arrancadas por máquinas no patrulhamento da via. Considerou um ato de vandalismo e cobrou providências da Secretaria de Infraestrutura, para que os responsáveis sejam identificados e indenizem os prejuízos causados. O vereador ainda expôs desentendimentos ocorridos com o vice-prefeito,
mencionando que recebeu mensagens inadequadas e ofensivas em razão do uso de maquinário particular em conjunto com máquinas da Prefeitura. Reiterou que bens públicos e privados não devem ser confundidos e que não admitirá irregularidades dessa natureza, colocando-se à disposição para esclarecer o episódio e apresentar os registros que possui. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, será devidamente assinada. Discussão e votação da ata da reunião ordinária. Algum vereador gostaria de fazer? Coloco em votação a ata da reunião ordinária realizada em 1º de setembro de 2025. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado por todos. Ofício número 103 de 2025, colaboração financeira APAI. Para a Câmara de Vereadores de Anitápolis. Mantemos, através do CAESP, o atendimento a 31 usuários nas áreas educacionais e de saúde com idade diversas, desde 8 meses a 72 anos, buscando excelência no atendimento. Na data de 4 de outubro de 2025, a APAI de Anitápolis estará realizando uma noite de massas em prol da instituição com a animação do conjunto Fronteiras. Serão servidos 5 tipos de massas, com 5 molhos, e a iniciar-se às 20 horas no Salão Paroquial da cidade de Anitápolis. Para tanto, estamos pedindo a sua colaboração para custear parte das despesas do evento. Toda colaboração será bem-vinda, e todo investimento na causa da educação especial é no atendimento dos usuários com deficiência e investimento na causa social. Pedimos que analise atenciosamente nossa solicitação e, desde já, agradecemos encarecidamente sua colaboração, aproveitando também para deixar o convite para sua participação no evento. Atenciosamente, Eleni Fortecamp da Silva, gestora. Leitura para conhecimento de todos. Ofício número 047, 2025, Antônio Jerônimo. Ao excelentíssimo senhor Saulo Bus, prefeito municipal de São Bonifácio. Assunto: solicitação de repatriação de itens históricos doados ao Museu de São Bonifácio, referentes ao combate da garganta e ao patronato agrícola de Anitápolis. Senhor prefeito, o vereador Caeste subscreve, no uso de suas atribuições legais, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência solicitar providências quanto à repatriação de itens históricos pertencentes no passado ao município de Anitápolis, atualmente sob custódia do Museu de São Bonifácio, porém originários dos eventos históricos do combate da garganta e do patronato agrícola de Anitápolis. A justificativa para tal pedido baseia-se na importância histórica e cultural desses objetos para a identidade do povo anitapolitano. Os referidos itens representam capítulos relevantes da memória coletiva local, sendo fundamentais para a preservação da história do município e o fortalecimento da educação patrimonial junto à comunidade, especialmente às novas gerações. Ademais, informo que este pedido está alinhado com iniciativas em andamento para a criação de um espaço para exposição destes e outros itens, a qual visa reunir, conservar e expor artefatos de relevância para a história local. A presença desses itens no futuro acervo contribuirá significativamente para a valorização do patrimônio histórico-cultural e para o desenvolvimento do turismo histórico na região. Dessa forma, solicito a colaboração de Vossa Excelência para viabilizar, junto aos órgãos competentes e à direção do atual museu ou acervo, o processo de repatriação dos referidos itens, de maneira responsável e respeitosa à sua integridade e valor histórico. Sem mais por o momento, renovo votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Antônio Jerônimo, vereador, Câmara Municipal de Anitápolis. Boa noite a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo e quem estão aqui na plateia. Eu fiz esse requerimento, esse ofício, pedindo essa repatriação, porque são itens que fazem parte da nossa história e não da história de um outro município. Então, não é justo que esses itens estejam em outro município. Mas, deixo bem claro que esses itens foram doados na época
da gestão do senhor Antônio David. Então, foram doados para o município de São Bonifácio. E eu estou pleiteando agora o retorno desses itens. Já falei com a presidente, como são poucos, não tem muitos itens lá, né? Existe fuzil, bala de fuzil, cornetas e algumas coisas. Fazer, sim, uma prateleira aqui, claro, com toda a segurança, tudo certo, e que, como é um órgão, a Câmara de Vereadores, que está sempre aberta, então o pessoal poderia fazer a visitação. Porque nós temos várias outras peças que talvez poderiam até agregar, se o governo municipal assim entender. Que nós temos lá embaixo, eu conversei com o Zeca Borges essa semana para que auxiliasse a gente nisso aí, e ele disse que a gente tem muita coisa que estão lá embaixo do prédio, lá no prédio do patronato. Então a gente tem muita coisa estocada lá, aonde a população não tem acesso e não pode ver. Talvez seria alguma coisa para que o pessoal do turismo, né, se envolvesse, né? Então, para que colocasse isso à mostra. Espaço não nos falta, é só interesse e vontade de fazer. Então, desde já eu conto com a colaboração de todos, os vereadores, executivo, para que a gente esteja colocando essas peças aonde a população tenha acesso. Muito obrigado. Ofício número 44 de 2025, secretário municipal de saúde solicita espaço de fala em tribuna. A senhora Marcele Mates, presidente da Câmara Legislativa de Anitápolis, venho por meio deste, juntamente em nome da Secretaria de Saúde de Anitápolis, solicitarem encarecidamente espaço em tribuna na próxima sessão ordinária da Câmara de Vereadores para prestar esclarecimento à população sobre os serviços de média e alta complexidade e também da introdução do profissional de saúde mental para as crianças com diagnóstico de doenças crônicas ocultas. Sem mais por o momento, meus sinceros agradecimentos, atenciosamente, Lincoln William Hank, secretário municipal de saúde. Convido o secretário, então. Boa noite a todos, a todo mundo que está assistindo a gente, quem está presente na sessão hoje. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, sempre a disponibilidade. Trago aqui sempre o que eu sempre disse quando entrei como secretário, me coloco à disposição tanto da população quanto dos senhores vereadores para qualquer tipo de esclarecimento, precisar alguma coisa relacionada à saúde, a gente vai estar sempre à disposição para vocês, tá? Queria começar minhas falas, vou tentar ser o breve possível, em relação a parabenizar o pessoal que organizou a feijoada e executou, né? Estava muito bom, estava muito gostoso a feijoada. Parabéns à diretoria e principalmente aos funcionários que ali trabalham, né? Então, acho que é importante a gente valorizar, todo mundo sabe da importância de ter um hospital portas abertas 24 horas no nosso município. Então, deixo o meu alô aí para o pessoal do hospital e pelo evento que fizeram na data desse domingo. Também falado em hospital, queria confirmar da polêmica da filantropia. Todo mundo sabe que estava em ação judicial, então no dia 29 de junho o hospital ganhou a ação judicial. Tá? Então mantém-se a filantropia, porque tinha entrado em uma ação judicial, o hospital ganhou via o Ministério da Saúde, e no dia 29 de junho o Ministério da Saúde publicou uma portaria mantendo a filantropia do hospital. Tá? A pedido do senhor vereador Antônio, né, te peço desculpa de antemão, o senhor já tinha me pedido, correria do dia a dia a gente acaba esquecendo. A Ivete de Silveira fez o pagamento, então, de R$200 mil para a saúde, para EMPAP, que é para custeio, manutenção, gasolina, troca de pneu, então já está na conta, já estamos até usando, tá, seu Antônio? Isso foi em nome... MDB. Como tem mais agora, mais um valor, não sei se a vereadora Cida pode informar, mas tem mais um valor para a Ivete também, acho que para a agricultura, se não me falha a memória, né? Dessa semana passada.
Foi indicado ainda. Isso, mas indicado. Agora esse lá, muito obrigado. Então, não é o Antônio Jerônimo, é a bancada do MDB, tá bom? Que eu ia complementar. Isso, é a bancada do MDB. Obrigado. E também R$200 mil do deputado Jorge Safety, que é da bancada do PL já do ano passado. A prefeita foi no gabinete lá, conseguiu e foi feita a transferência esse ano, tá? Então, esse mês de junho, início de julho, entrou esses 2 recursos aí, que é PAP. Então, o nome da emenda se chama PAP, que é para custeio. Gasolina, transporte, todas as atividades que a atenção básica usa, tá? Também frisar que na data de segunda-feira passada a gente teve em Balneário Camboriú, a prefeita Solange e eu, a gente levou bastante pautas lá, por ser um evento de prefeitos e prefeituras municipais, tinham muitos deputados, inclusive o antigo ministro da Economia do Bolsonaro também estava lá, deu uma palestra, e eu vim trazer números para vocês, talvez números que choquem positivamente e negativamente em outras situações, né? A vereadora Cida, do MDB, conseguiu R$100 mil com o Vonei Weber para custeio de média e alta complexidade, que é exames, tomografia, ressonância, né? Ultrassom, já estamos usando esse dinheiro também, né? Hoje o município, para vocês terem noção, as vereadoras, quando foram para Brasília, levaram um ofício e entregaram para o José, que é o responsável pelo financiamento do Ministério da Saúde, né? Inclusive, a gente está tentando marcar uma nova audiência com ele para liberar esse recurso. Quando eu assumi a gestão em 2023, a Anitápolis produzia R$175 mil em exame de média e alta complexidade. Hoje a Anitápolis está produzindo R$530 mil por ano. Então, é o dobro. Lincoln, o que é isso? Hoje o Ministério da Saúde repassa de 530 mil que a gente gasta ano, ele devolve para a gente apenas 40. Estamos falando de um déficit, senhores, de 2.152% do que a gente gera. Então, agradeço a Cida, esse 100 mil vai ser muito produtivo para a saúde. E nessa audiência do COMAC, a gente ganhou mais 80 mil. Né? Sentamos com o secretário de Estado. Então, eu firmo aqui o meu compromisso com os exames, porque a gente apresentou um plano de trabalho. Nós vamos zerar a fila de ressonância, tomografia, polissonografia até dezembro. Né? A gente já fez o mutirão em janeiro dos exames de 2024, não tem mais nada. A gente tem dos últimos 3 meses dessas, fora a polissonografia, mas de ressonância, tomografia, e colonoscopia e endoscopia. Colonoscopia e endoscopia. Então, eu firmo o meu compromisso. Esse 80 mil a gente tem que liquidar ele até dezembro. Foi uma emenda, tipo, é o que tem, eu peguei. E vamos cumprir com compromisso. Né? A gente sabe que dá manutenção bastante de carro. Então, já aviso que é normal, vocês vão ver corriqueiramente vans descendo ao domingo, ao sábado. Né? Então, conto com a parceria de todo mundo pelo entendimento. A gente está sempre... A gente tem um caso aí famoso da Preta Gil, que teve aí diagnóstico de câncer de colo retal. Então, mês passado a gente realizou 15 de mutirão. Dessas 15, 2 já vieram com laudo positivo para câncer. Então, é um câncer aí que vai ser o futuro do Brasil, do mundo. Então, a gente está investindo para que as pessoas consigam diagnosticar essa doença o quanto antes. Então, a gente vai destinar esses 80 mil diretamente para esse plano de trabalho que a gente apresentou para o governador topou. Trouxe esse número por quê? Porque a gente gerar um déficit orçamentário nos cofres da prefeitura de 2.152% é muito preocupante para a questão de folha. Acho que tem que ser subentendido que é para um bem maior. Nós estamos dando acesso, né? Hoje, antes de vir para cá, é uma das maiores filas, quando eu assumi, era catarata. Hoje a gente tem um paciente aguardando a cirurgia de catarata que deu entrada em julho. Né? Então, sair daquela montoeira de gente ficando cega e desesperada, e a gente ter um apenas de 2025 recente, que não está 2 meses esperando, isso dá um orgulho. Só que dá um custo também. Né? Então, para a gente manter uma saúde efetiva, a gente precisa. Não está perfeito?
não está perfeito. Tem muitas especialidades, exames que a gente pena e passa muita dificuldade para conseguir. Hoje a gente não tem prestador para cardiologia, e não é agente Anitápolis, é agente Estado, porque os prestadores não querem executar o valor que a prefeitura pode pagar, então eles não querem se inscrever para conseguir participar do edital. Mas é uma briga constante que a gente vai tentar remanejar e trago aqui para a informação de vocês. Tá? Então, qualquer deputado, senador que vocês tiverem lá em Brasília, isso para recomposição do teto MAC é movimento político. Né? Eu tenho mais ofício lá, que daqui a pouco eu estou com uma gaveta cheia de desesperado, eu mando para qualquer um deputado ou senador, mas se vocês tiverem alguém lá que tenha acesso, conversem, marca a reunião, eu dou todas as informações que necessitarem, mas a gente tem direito de ganhar esse 500 mil que a gente produz. Tá? Isso é responsabilidade do Estado e do governo federal. A Anitápolis está cumprindo esse teto porque a gente tem um compromisso com a saúde da nossa população. Eu fico olhando para ti, não. Então, só para vocês entenderem, a gente produz, a gente deveria receber esse dinheiro de volta, só que o governo federal e o governo estadual não repassam. Então, fica com um déficit orçamentário, porque a gente está usando um dinheiro que a gente não tem garantia de retorno. O pedido está protocolado desde 2023, só que se vocês realmente tiverem algum deputado, senador que possam contribuir, por favor, eu envio informação, é importante a gente reconstruir esse déficit orçamentário. Secretário, foi só uma perguntinha, porque o assunto é comigo mesmo. Tá? Eu tenho, desde logo após a pandemia, um pedido lá para marcar para mim um psiquiatra, para controlar meus remédios. E até hoje eu não fui chamado. Então, o senhor vê que faz tempo, né? Tá. E porque eu sempre consulto, porque eu tomo uns remédios e precisa de um psiquiatra. E eu pedi ali, e até hoje eu estou tomando os mesmos remédios todo esse tempo e eu não consegui o psiquiatra. Queria que o senhor dissesse como é que está, o que é que eu faço. Eu posso seguir a pauta, porque o psiquiatra está na pauta, eu já respondo o senhor, pode ser? Então, é isso do teto MAC, era isso, né? Não vou mais me adiantar, mas que realmente é só um compromisso que a nossa gestão tem em manter a saúde, principalmente no diagnóstico da população. Acredito que todo mundo tem o conhecimento de quem usa mais o serviço da saúde. A gente implementou um sistema novo no posto, que é o WhatsApp, né? Que todo mundo que marca uma consulta no posto de saúde no município, tanto de fono, psicóloga e consulta médica, cai o avisozinho no WhatsApp. A gente tinha, no passado, uma taxa de absenteísmo, que é a taxa de falta, de 35%, tanto de dentista quanto médica. Isso é uma taxa muito grande, porque muitas vezes o Sistema Único de Saúde não funciona, porque se eu, Lincoln, tenho uma consulta marcada, eu não vou. Outra pessoa deixou de ter aquela consulta marcada e a fila entra num delay muito grande. Então, a gente introduziu esse sistema, a gente percebeu que poderia, sim, talvez ser uma falta de informação de o paciente marcou uma consulta lá para final do ano e realmente esquece. Então, a gente introduziu esse sistema, os feedbacks da população até agora foram todos positivos. O sistema ele vai avisar os pacientes no momento exato que é marcado. Se é cancelado ou adiado, ele também marca. 2 horas depois da consulta e 2 dias depois da consulta e 2 horas depois da consulta ele avisa também. Então, de 35% em 8 meses que a gente colocou, a gente saiu de 35% para 5%. Né? Então, é o Sistema Único funcionando, mostrando, vimos uma dificuldade em talvez o paciente estar esquecendo dos agendamentos, mas isso na unidade básica de saúde, o serviço que é prestado aqui no município. Peço que também tentem cuidar com o que é Estado e o hospital lá de Florianópolis. Antigamente, eles tinham o costume e avisavam a secretaria passava para os pacientes. Hoje, esse aviso é direto com o paciente, a gente não é comunicado. Então, lembrar, se tem um ultrassom marcado, não vou conseguir, avisa a Secretaria de Saúde, a gente cancela para dar a vaga para outra pessoa. Talvez não vai ser uma pessoa de Anitápolis, mas vai ser uma pessoa que está na fila e, consequentemente, a gente consegue fazer essa fila zerar. Questão do psiquiatra, seu Antônio. A questão de saúde mental, ela vem um bom tempo abandonado. Quando o Anderson Volpato era secretário de saúde, eu estava como coordenador do município, né? Ele conseguiu o programa de saúde mental,
que seriam 65 mil por mês para o município de Anitápolis para conseguir. Porém, trocou o governo, foi cortado o programa. Então, a gente tem um grande déficit em psiquiatria, que hoje só o HU atende todo o estado de Santa Catarina. Ele é o referência. Então, tudo que tem de psiquiatria, urgência e emergência é o IPQ, os eletivos vão para o HU. Né? Então, é a referência, principalmente da Grande Florianópolis. Na nossa fila, hoje, a gente tem inúmeros casos, que levou a gente a contratar um psiquiatra. Né? A gente precisa, não tem mais como deixar, né, o senhor e muitas outras pessoas nessa fila. A gente só trouxe um plano de trabalho um pouco diferente para resolver a situação. Hoje o município possui 45 crianças com algum, eu não vou usar transtorno, mas com algum déficit intelectual, tanto de TDAH, TOD, TEA e inúmeras outras deficiências, né? Nos outros 2023 e 2024 a gente tinha um neurologista pediátrico na rede, ele não atendia aqui, as mães sabem o transtorno que às vezes era levar lá para Florianópolis, e esse ano a gente mudou um pouquinho a regra. A gente contratou o psiquiatra, né? A gente vai dar, serão 30 consultas mês, a gente ainda sabe que é um pouco insuficiente, mas é o que coube no orçamento desse ano. A gente vai revisar laudo, diagnosticar quem precisa de diagnóstico, revisar quem precisa ser revisado dessas 45 crianças. E após que a gente acabar com a demanda das crianças que hoje muitas vezes estão sendo medicadas erroneamente, eu peguei um caso de uma mãe que me procurou lá no gabinete, de que o médico passou 5 gotas de Rivotril para uma criança de 3 anos. Eu tomo para dormir, mas para uma criança de 3 anos é botar ela num coma de Rivotril. Então isso é preocupante. Então a gente agora nesses primeiros meses, nós vamos focar na saúde mental das crianças. Essas crianças que estão sendo chamadas para o psiquiatra vão ter um grupo com o psicólogo para ter um conjunto de tratamento com o psicólogo e psiquiatra. E posteriormente zeramos essa fila, nós vamos ir para os adultos, tá? Então, fique tranquilo que a gente vai seguir a ordem eletiva, quem está lá atrás primeiro, depois para frente, para a gente atender toda a demanda. E se Deus quiser, conseguindo mais orçamento, mais dinheiro, de 30 a gente passa para 60, é só que realmente tinha uma demanda grande, reprimida. Eu não aguentava mais ver aquelas mães, aquelas crianças desesperadas, porque o HU também não tem psiquiatria infantil, tava essas crianças todas num delay que não seriam atendidas. Então, a gente frisou o compromisso, vamos atender as crianças. A gente sabe que os adultos também precisam. Então, a gente resolvendo as crianças aí, que jogam até final do ano, mais tardar fevereiro, a gente vai passar para os adultos. Passando dos adultos, a gente quer, sim, ampliar o número de atendimentos e manter para a linha adulta. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Hoje, a gente também tem uma notícia, né? Estou quase acabando, presidente. A gente teve uma audiência que deixou a gente muito feliz. Após 37 anos, a gente vai ter um novo posto de saúde. A gente teve a audiência na data de hoje, a prefeita Solange com o jurídico Igor, estiveram em Santa Amaro hoje, né? Então, ficamos muito felizes, e eu acredito que os senhores também, porque é da nossa gestão enquanto vereadores, nossa gestão em poder público, que nós vamos ter um posto de saúde novo, né? Porte 2. Que já é uma coisa muito rara. Então, o dinheiro já está na conta, serão 2,5 milhões. A empresa já está licitada, já tem ganhador, ela estava só esperando esse processo mesmo, né? Então, era uma ação judicial, que não cabe aos fatos aqui, do resultado da ação, mas que a Anitápolis, depois de 37 anos, vai entregar um novo posto de saúde para a população. E, né, a sessão extra também, eu até peço uma situação ali, agradeço os vereadores ali, deu uma atrasadinha, esse atraso foi um motivo que a gente estava conversando para habilitar essa questão do terreno o quanto antes, então agradeço os vereadores por ter me atendido antes. E teve um comentário ali no Facebook que eu gostaria de responder sobre o borrachudo, né? Eu fui procurado há uns 3 meses, né, nega, que você foi lá no meu gabinete. A nega me procurou, ela veio lá do Rio Cachimbo, onde o projeto com o BTI realmente sempre funcionou, através do Vânio, né? Rio da Várzea, eu sempre confundo a comunidade, desculpa. E ela me passou essa demanda, inclusive quando ela passou a demanda, a gente tinha recém encaminhado um projeto de lei, né?
Eu gosto de trazer as coisas para a população a partir do momento que dão certo. Mas como foi taxado aqui, eu acho importante a gente debater esse assunto. A gente criou um projeto de lei para contratar uma pessoa para fazer essa aplicação do BTI. O BTI funciona, né? Todo mundo fala que eu era contra o BTI. Eu não sou contra o BTI. Eu era contra a maneira que era aplicado. Qualquer um aplicava a hora que queria, né? A gente está falando de um produto que está R$ 236 o litro, né? Então, a gente pretende resolver o problema até o início do verão. A gente criou a lei, essa lei vai vir para vocês apreciar, que é para contratar, criar um novo cargo de endemias. Hoje o município ele possui apenas um cargo, é um teto, que é o usado para dengue. Então a gente quer estender essa vaga para 2, para que essa pessoa que entre fique só com o borrachudo. Ele que vai fazer as aplicações do BTI, vai fazer as campanhas, as palestras, a gente vai capacitar esse servidor e vai ser através de processo seletivo. Não vai ser cargo comissionado, nada do gênero, todo mundo vai ter que fazer a prova. Então, só que quem fazer a prova sabe que vai ter que trabalhar com isso. Então, a gente já está atrás, acho que foi o seu Adir que comentou, né? No Facebook, né? Então, seu Adir, a gente já está atrás, a gente entende a necessidade, a gente precisa, só que da maneira que estava sendo feito erroneamente. Então, a gente quer corrigir, quer contratar alguém para fazer só isso. Ele vai ficar responsável e ele vai na comunidade aplicar realmente. Ele não vai lá e, aplica. Não, ele vai aplicar para toda a comunidade ser beneficiada. E um aviso agora, que eu recebi uma mensagem da prefeita, para explicar que hoje a Polícia Federal estava na prefeitura. Ninguém foi preso, ninguém foi levado, é só porque eles vieram pegar os computadores sobre 1.600.000. Né? Então, está caminhando o processo, está em andamento, é demorado, só que eles vieram hoje aí colher depoimentos e pegar mais alguns computadores para tentar descobrir de onde foi tirado. Tá certo? Eu agradeço o espaço de todos os vereadores e coloco o gabinete, meu WhatsApp à disposição quando vocês precisarem. Boa noite. Uma boa noite a todos. Só aproveitando a presença do secretário, primeiro eu acho que é unânime a opinião aqui dos vereadores em relação ao seu trabalho, Lincoln. Me desculpe os outros secretários, mas eu sempre fui a favor de ser técnico quando se assume um cargo. Então, nada como alguém que tem conhecimento do setor para assumir uma secretaria, é esse o resultado do trabalho, né? Eu gostaria de primeiro comentar que hoje eu estive com o Lincoln também, antes dele vir aqui, conversando com ele sobre um projeto que se chama Cuidando de Quem Cuida, justamente para os pais de crianças com algum diagnóstico. A gente sabe que não é fácil, a rotina diária deles é pesada e eles também precisam de um apoio psicológico, assim como essas crianças. Não demanda de orçamento, não vai ter gasto a mais, mas apenas que dê uma atenção para esses pais, que eles sejam prioridades em atendimentos psicológicos também, para que eles possam estar bem emocionalmente, para que possam atender também bem essa criança. O secretário, né, se disponibilizou, disse que a parceria, só vamos apresentar o projeto para ele. Outra coisa, a gente sabe do número de pessoas que estão vindo morar aqui. Eu frequento muito pouco o posto, vou lá mais para saber das novidades, e como tem gente estranha de fora, que a gente não conhece mais, né? Então, eu queria ver como é que a saúde tem se preparado para esse número da população que está aumentando, né? Em relação a medicamentos, em relação à demanda médica, a exames. Então vamos lá, presidente. Hoje eu consultei o IBGE, antes de vir para cá. A gente tinha o IBGE em janeiro de 3.693. Hoje o IBGE foi atualizado, ele já está quase em 3.800. De cadastro ativo, que todo IBGE ele deveria ser usado o sistema único. Vou dar um exemplo. Aqui qualquer um que tenha um terreno lá em Florianópolis e em Anitápolis, ele tem a opção de escolher dizer onde mora, ou em Florianópolis ou em Palhoça, em Anitápolis. Isso interfere no resultado do IBGE. Né? Então, a gente sabe que muitos sitiantes eles afirmam que moram em Florianópolis, mas eles estão recorrentemente aqui. Então, a gente hoje na saúde, a gente está batendo quase 4.600 pessoas ativas no município.
né? Então, é uma realidade que a gente vê nas ruas, né? E a gente gosta de falar o pessoal de fora. Não, é uma terminologia que eu acho que o pessoal, né? Até tem pessoal que está aqui, que às vezes se sente ofendido, mas não é isso, é que é uma questão cultural. Acho que na saúde não tem essa distinção de ser fora ou não, mas a gente tenta atender todo mundo. Em relação às compras, presidente, a gente fazia compra para 6 meses. Hoje a gente já mudou um pouquinho. A gente está fazendo compra para cada 2 meses. A gente, infelizmente, hoje a gente tem um problema de estoque, que eu não consigo comprar mais porque eu não tenho onde colocar. Por mais que a gente prevê, a gente tira semanalmente a relação de medicamento, o estoque, a gente está comprando constantemente. O meu problema hoje com medicação e preparação disso é a maneira que o Estado de Santa Catarina compra os medicação, que é através do Sim Catarina. Eu estou com medicações que a gente comprou em janeiro e ainda não foram entregues, né? Então, muitas vezes vocês vão ver a falta. O moço da licitação, o Fernando, brinca comigo que às vezes até final do ano eu vou levar um tiro de alguém, porque eu abro o processo contra a empresa, eu abro reclamação, eu infernizo a vida deles até eles me entregarem o medicamento. Porque o grande problema é o quê? A Marcele tem uma empresa de medicamento e ela vende losartana. Ela vendeu a losartana a R$1 o comprimido. Ela ganhou a licitação, mas chegou, ela não tem R$1 porque ela listou muito barato. Ela listou num preço para ganhar a licitação. Então, o Sim Catarina tem protocolo de revisar a 45 dias. Ele dá um tempo para a empresa de 15 dias para responder, mais 15 para resolver e vai protelando. E nisso a população não está sendo atendida. Então, a gente saiu uma média de 30 mil losartanas para 6 meses para 90. Né? Então, duplicou o orçamento da saúde. Hoje a gente já está batendo 20%. O município é obrigado a cumprir 15%, a gente está batendo 20% e a gente não finalizou o ano, né? A gente está prevendo exames, né? Mamografia, eu sempre trouxe um exemplo. Mamografia, quando eu estava como coordenador, saía 15 mamografia por mês. Está saindo 35 e é insuficiente. A ultrassom, que é um dos grandes problemas por não ter prestador específicos em cada área, a gente realiza mais de 100 ultrassom mês, contando com a clínica particular. A saúde faz 55, que é o que a gente tem conveniado e que a gente paga fora o consórcio. Isso é fora, o que sai no SUS fiel. A clínica hoje está fazendo os seus 100. Então, se a gente tirar a média de 155 ultrassom e a gente não dá conta de zerar, é porque... né? E a gente não pode ter essa negativa. A partir do momento que o paciente apresenta as documentações, eu digo paciente porque para vocês é munícipe, mas para mim é paciente. Ele tem o direito, né? Se ele apresentou as devidas documentações que ele mora e reside no município, ele é nosso paciente, a gente tem que atender a demanda dele. Tem uns 90 dias ainda. A gente vem cumprindo, né? E está sendo bem tranquilo, inclusive é modelo para outros municípios. E tem o prazo, né? Porque a gente sofre com pessoas que vêm no domingo aqui, pedem o seu exame e às vezes na terça já foi embora. Então essa questão do 90 dias conseguiu segurar muito. Eu mesmo como enfermeiro já vi visitante, turista vindo aqui pedindo exame, né, para fazer aqui e depois ir embora. Então essa questão do 90 dias segurou bastante. Mas a gente atende as emergências, a gente atende as consultas odontológicas de emergência, liberamos o medicamento, porque às vezes o cara se mudou para cá, não vem com uma situação legal financeira, até se ajustar, a gente liberou os medicamentos principais, que são os medicamentos antipertensivos, vasculares, para dor, a gente liberou para que aquele paciente fosse atendido dentro dos 90 dias. Mas a gente está se preparando, o problema é que a gente está com 4 médicos, o doutor Marilson, que está no hospital, e mais 3. Né? Em outros municípios, eles atendem apenas 12. O nosso, eles não atendem 12, não deixo. Só 12 pacientes. Mas, assim, se a gente colocar cada um atender 3 meio período, fora o doutor Marilson, a gente está atendendo aí mais de 90 pacientes por dia. Para um município igual a Anitápolis, é muito paciente. E a gente tem médico agora no posto de segunda a sexta. Só não sexta-feira à tarde, porque a gente conseguiu aumentar o convênio do hospital com o governo estadual. Então, só que o governo estadual ele quer trabalho. Então, o acordo com o secretário e com o governador foi: eu vou tirar o médico do posto à sexta-feira à tarde, para que os pacientes sejam atendidos no hospital, gerar a série histórica e aumentar o convênio. Nesse negócio, foi 30 mil que o hospital ganhou a mais por mês. Então, o orçamento para o hospital ajuda bastante.
Obrigada, secretário. Ordem do dia, indicação número 041, 2025, Paulo Steffens. Assunto: solicita calçamento da rua ao lado do cemitério municipal no bairro Centro com recursos oriundos da arrecadação do IPTU. Senhora Presidente, nos termos regimentais e dentro das atribuições legais que me são conferidas, venho respeitosamente apresentar a seguinte indicação à excelentíssima senhora Prefeita Municipal de Anitápolis: que sejam adotadas com a máxima urgência possível as providências necessárias para a execução do calçamento da rua ao lado do cemitério, situada no bairro Centro, utilizando recursos oriundos da arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, tributo municipal destinado, entre outras finalidades, à melhoria da infraestrutura urbana. Justificativa: a referida via encontra-se em estado crítico de conservação, apresentando inúmeros problemas que comprometem a mobilidade, o bem-estar e a segurança dos moradores. Em período de chuva, a lama e os buracos dificultam o tráfego de veículos e pedestres. Os moradores têm feito constantes apelos ao poder público por uma solução definitiva. Considerando que a comunidade contribui anualmente com o pagamento do IPTU, é justo e necessário que haja o retorno desses valores em forma de investimentos concretos, com o calçamento das ruas. Além de melhorar a qualidade de vida dos munícipes, a obra trará benefícios como valorização dos imóveis da região, maior segurança e acessibilidade. A via em questão está localizada ao lado do cemitério municipal, um local que exige acesso digno, seguro e bem estruturado, não apenas para os moradores da região, mas também para todas as pessoas que frequentam o espaço em momentos de dor e despedida. Além de ser uma questão de infraestrutura urbana, trata-se também de respeito à memória das famílias que ali têm entes queridos sepultados e que merecem um ambiente minimamente estruturado ao seu redor. Portanto, considerando o caráter especial da localização da rua, em frente ou ao lado de um equipamento público de grande importância emocional e cultural, esta obra deve ser tratada com a devida sensibilidade e prioridade pelo Poder Executivo. Diante disso, solicito ao Poder Executivo a inclusão desta obra no plano de investimentos do município, com a devida prioridade como forma de atender essa demanda legítima da população. Anitápolis, 26 de agosto de 2025, Paulo Steffens, vereador. Coloco em discussão, então, a indicação número 041. Quer falar alguma coisa? Depois? Coloco em votação, então, a indicação número 041, vereador Paulo Steffens. Quem for contrário que se manifeste, aprovado por todos. Indicação número 045, de 2025, Antônio Jerônimo. O vereador que subscreve o presente no uso de suas atribuições legais e regimentais vem respeitosamente indicar a Vossa Excelência que seja prestado atendimento ao produtor de leite, senhor Jackson Reis, comunidade Rio Perdido, no sentido de disponibilizar serviço de retroescavadeira para realizar o aterro de uma passagem existente entre o galpão de produção e o local onde se encontra o silo destinado às vacas. Justificativa: a referida passagem encontra-se em condições precárias devido à umidade constante, dificultando de forma significativa o deslocamento e impossibilitando até mesmo o uso de tobata para a realização do trajeto diário necessário à atividade produtiva. Tal medida se faz necessária para garantir melhores condições de trabalho ao produtor, assegurando a continuidade da atividade leiteira, que é de grande importância econômica e social para o município. Antônio Jerônimo, vereador. Coloco em discussão, então, a indicação número 045, vereador Antônio Jerônimo. Boa noite. Eu fiz essa indicação, eu já pedi na sessão anterior, né? Mas como eu gosto de fazer a coisa certa, no papel, que aí vai para o secretário, vai para o pessoal lá da prefeitura e eles têm alguma coisa na mão para lembrar-se das dificuldades, né? Dos lugares onde precisa ser feito algum trabalho. De repente está indo alguma máquina para aquela região e eles devem ajudar esse agricultor. Então seria isso. Muito obrigado. Coloco em votação a indicação número 045 do vereador Antônio Jerônimo. Quem for contrário que se manifeste, aprovado por todos. Em seguida, requerimento número 019 de 2025, Antônio Jerônimo. Excelentíssima senhora Solange Bach, prefeita municipal. O vereador que subscreve o presente no uso de suas atribuições legais e regimentais vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer as seguintes informações complementares acerca do ataque de hackers sofrido pela conta da Prefeitura Municipal,
objeto do requerimento número 018 de 2025, cuja resposta não se mostrou satisfatória e esclarecedora. Primeiro, informar data e a hora em que ocorreu o ataque de hackers na conta da Prefeitura Municipal. Segundo, informar a data e a hora em que o funcionário responsável percebeu o ocorrido. Terceiro, informar a data e a hora em que a Vossa Excelência, Prefeita Municipal, foi comunicada do ataque. Quarto, informar a data e a hora em que foi registrado o boletim de ocorrência referente ao fato. Quinto, relatar de forma detalhada e cronológica todas as providências adotadas pela administração municipal, a partir do registro do boletim de ocorrência até a presente data. Sexto, apresentar até o momento atual qual resposta efetiva a administração municipal pode oferecer à população acerca do ocorrido e suas consequências. O presente requerimento visa assegurar transparência administrativa, prestar contas à população e garantir que esta Casa Legislativa exerça de forma plena sua função fiscalizadora, conforme dispõe a Constituição Federal e a Lei Orgânica Municipal. Antônio Jerônimo, vereador. Coloco em discussão, então, o requerimento número 019. Seguinte, eu fiz esse requerimento novamente, porque eu fiz um requerimento e o que me veio umas simples folhinhas com praticamente nada das respostas que eu esperava ter. Eu, como fiscalizador desse município, eu devo, acredito, estar acompanhando passo a passo essa situação. A gente tem recebido muito poucas informações do que foi feito, do que está sendo feito. A população nos cobra, pelo menos me cobra, né? Que não é pouco dinheiro, é 1.600.000. Então, a gente vê assim, ó, quando se ganha 500, 600 mil, um caminhão, um ônibus, a gente faz festa, deixa ele uma semana na praça. Quando se perde 3 caminhões, então aí fica a situação de poucos esclarecimentos para a população. Eu acho que é colocado tantas coisas nas redes sociais que poderia colocar alguma coisa a respeito disso também. Hoje o secretário falou aqui, ela avisou na hora da tribuna, né? Já tinha acontecido isso à tarde. E o meu requerimento ele já está em pauta desde sexta. Então, provavelmente ela já sabia que esse requerimento ia ser lido hoje aqui. Então, ela se antecipou. Então, eu acho assim, nós não podemos, de maneira nenhuma, acusar ou culpar alguém. Nós temos que seguir os passos desse dinheiro, procurando qualquer alternativa. Seja Polícia Federal, seja estadual, seja quem for. Então, nós temos que correr realmente atrás. E como é um montante que, na minha opinião, é muita coisa, a população, ela deve ser, sim, comunicada, pelo menos aí cada 15 dias, uma vez por mês, ou quando muda, quando acontece alguma coisa. Porque, senão, a população fica sem saber o que realmente está acontecendo, quais passos estão sendo seguidos, que condições está essa investigação. Então, a gente não sabe mais o que dizer, e o tempo vai passando. E, como tudo acontece, daqui a pouco cai no esquecimento, e nós perdemos 1.600.000. Então, tem desde que olhar da segurança que tinha, nesses computadores, qual era a segurança que tinha? Porque pode ter uma segurança alta, pode ter uma segurança pequena, então tem que ver tudo isso. Então, eu espero esclarecimento, eu espero que isso não demore muito, que a justiça tenha o seu tempo, claro que a prefeitura tem o seu tempo, mas eu quero que a população se mantenha informada. Muito obrigado. Uma parte, presidente, só ali do seu Antônio, né? A gente também, de vez em quando, está lá no gabinete, mas, como o secretário comentou hoje, a Polícia Federal esteve aí também, então, segue a passos, né? A gente sabe que a justiça também ela tem sigilo, né? A população quer saber também, lógico,
E como sempre se diz, o gabinete está aberto, né? Mas, segundo informações, tanto a gestão quanto os funcionários que estavam trabalhando vêm cobrando também sempre da Polícia Federal, né? Mas passos, como o próprio vereador falou, e regras, e principalmente, né, rege o sigilo. Mas, como agente vereadores e também toda a população, lógico que a gente torce para que reapareça, a gente consiga reaver esse dinheiro, né? E assim que esclarecido, eu tenho certeza que as explicações ou como anda o andamento, com certeza virão até aqui essa casa, né? E assim, eu acredito que os vereadores também, a gente passa de vez em quando lá e faz esse questionamento também, assim como também vem a todos nós vereadores também esses questionamentos. Obrigada. Vereadora, é o meu jeito de trabalhar. Eu trabalho com requerimentos, com documentos, porque indo perguntar para uma pessoa, ela pode me dizer aquilo que quer, aquilo que ela quer que eu ouça. E eu não quero isso. Quando vem um requerimento como veio o passado, eu recuso, porque vem um requerimento com muito poucas explicações. Então, eu acho que não tem nada a se temer ou a se questionar. Requerimentos, ele é plenamente plausível nesse caso. Então, eu sempre vou trabalhar desta maneira. Obrigado. Só um comentário breve, em relação, a gente sabe, né, que é realmente muito dinheiro. Só tenho ouvido alguns comentários de alguns funcionários sobre contenção de gastos e justamente sobre horas de funcionários, né? A gente sabe que a corda sempre arrebenta do lado mais fraco, né? Espero de verdade assim que haja uma consciência financeira, que se realmente, se for para conter gastos, que se trabalhe uma outra maneira, né? A gente sabe que o funcionário, principalmente lá de baixo, do salário menor, né? Já faz aquela horinha, já faz aquele serviço fora de hora para justamente aumentar um pouco a sua remuneração. Então, acho que tirar deles é o que menos precisaria nesse momento. Parecer jurídico sobre PL, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Anitápolis para o quadriênio 2026-2029 e dá outras providências. Relatório. Vem ao exame dessa assessoria jurídica o questionamento acerca da legalidade do plano plurianual do município de Anitápolis para o quadriênio 2026-2029, apresentado pelo Poder Executivo. Fundamentação. Inicialmente, destaca-se que o parecer jurídico é meramente opinativo e possui a finalidade de orientar as autoridades competentes na resolução de questões postas em análise, não sendo, portanto, vinculativo à decisão de autoridade competente. Sendo breve, passa-se às considerações. O projeto apresentado demonstra conformidade com os requisitos formais, sendo de iniciativa privativa do Poder Executivo, estruturado em artigos de forma adequada e acompanhado dos anexos técnicos necessários. No que se refere a receitas, anexo 1, observa-se a correta previsão de receitas tributárias, taxas e transparências com a devida classificação orçamentária e identificação das fontes de recursos. Quanto às despesas, anexo 2, a programação organizada por órgãos de funções, estruturada em ações vinculadas a programas, respeitando a classificação funcional e econômica exigida. Destaca-se alguns pontos de atenção à projeção inflacionária prevista no projeto adotada taxa fixa para o período, mas carece de memória de cálculo que fundamenta tal escolha, sendo recomendável sua apresentação para maior transparência. Além disso, a possibilidade de ajuste das metas físicas pelo Executivo é prevista, garantindo a flexibilidade necessária para o equilíbrio fiscal ao longo da execução orçamentária. Por fim, ressalta-se a adequada articulação com outros instrumentos de planejamento, especialmente a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e que atenda às exigências legais de integração do planejamento público. Conclusão.
Ante o exposto, salvo melhor juízo, esta assessoria jurídica dá seu parecer favorável à tramitação do projeto de lei número 032 de 2025. O projeto apresenta viabilidade jurídica plena, com estrutura técnica adequada e observância dos preceitos constitucionais e legais aplicáveis ao Plano Plurianual Municipal. Reitera-se o caráter opinativo deste parecer. Anitápolis, 8 de setembro de 2025, Wagner Renan Amaral de Souza, assessor jurídico. Vereador, está na sua comissão, né? De Justiça, esse projeto, né? Está na sua, então. Isso. Você quer liberar da sua comissão, então? Comissão de Finanças... Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, presidente Paulo Steffens, vice-presidente Alessandra de Oliveira e primeiro secretário Maria Aparecida Steffens, pode liberar da comissão de vocês. E eu repasso o projeto, então, para a Comissão de Finanças e Orçamento, presidida pela vereadora Nega. Convite Semana Farroupilha. Abertura da Semana Farroupilha. Se liga no convite. Carlos Magrão, com mais de 30 anos de experiência na música regional brasileira, inicia sua nova fase em carreira solo, apresentando o show Gaita Amiga. Além dos grandes sucessos que marcaram sua carreira, como Querência Amada, Um Pito, Pilares e Lago Verde Azul, Carlos Magrão traz nesse novo show canções inéditas de sua autoria, como Gaita Amiga e O Bochincho. É um show para toda a família e os amantes da música gaúcha. Energia e qualidade musical com alma e sentimento são ingredientes que fazem desse show um grande espetáculo. Leve esse show para o seu evento com a certeza de que estará apresentando um dos grandes espetáculos musicais no sul do Brasil. Abertura da Semana Farroupilha, 15 de setembro, às 21 horas, CTG Unidos pela Tradição. Em seguida, pronunciamentos e explicações pessoais. Antes, hoje iniciamos pelo Partido PL, só justificar a ausência do vereador Salésio Eftin, que apresentou atestado médico, né? Então, vereadora Beth. Boa noite, presidente, aos demais vereadores e a todos que estão nos ouvindo. Primeiramente, eu gostaria de dar os parabéns pelo desfile de ontem, que estava tudo muito bonito, né? Aos professores, diretores, a PAI, a banda, o grupo Viva a Vida, que sempre me deixa orgulhosa desse grupo, sempre fico emocionada quando vejo eles, está sempre no meu coração, mas principalmente os alunos, né? Que para mim, olhar Deus do mais pequenininho ao mais jovem ali se dedicando, para mim assim foi uma emoção de estar em cima daquele palco ali, prestando bem atenção em cada pessoas que passavam ali à nossa frente. Então, meu parabéns a todos. Gostaria também de dar os parabéns e agradecer principalmente a todos os voluntários pela feijoada do nosso hospital. Que, como sempre, ótima feijoada, né? As pessoas que foram, que estavam lá ajudando voluntários, a todos que participaram, né? Que de uma forma ou outra estamos contribuindo para o nosso hospital ficar de portas abertas. Então, é muito merecido. Gostaria de agradecer a presença do secretário Lincoln. Foi uma boa notícia, né, secretário? Esse posto de saúde que era tão esperado e realmente vai sair. Mas acredito e tenho certeza que mérito também é seu, pelo seu desempenho com a nossa saúde, sempre em primeiro lugar, meus parabéns. E as notícias continuam boas. Dizer que segunda-feira passada, eu e a vereadora Alessandra faltamos, mas foi por uma boa causa. Como sabe, eu tinha agendado no final do dia na Secretaria do Turismo, onde foi, junto comigo, o nosso presidente do PL, Carlos Fortecampo, para não esquecer nenhum nome aqui, né, pessoal? A prefeita Cresci, que graças a ela sempre está me apoiando, a engenheira da prefeitura, Francine, ao secretário Anderson Flame. Como eu já tinha dito para vocês,
E quando eu votei aqui nessa casa pela Secretaria do Turismo, eu saberia que nessa secretaria vinha recurso, e realmente vem, e não é pouco. Eu tinha feito um pedido, quando eu fui a primeira vez na secretaria, no valor de 250 mil, que seria usado na restauração da usina. Com o projeto pronto e em mãos, nós fomos lá fazer essa entrega. Né, vereadora? Tu sabe, estávamos lá. O projeto saiu mais alto, né, mais caro. Saímos de lá com um resultado muito bom. A gente conseguiu o valor do projeto todo. Por isso que eu digo, a união faz a força. Todos nós estávamos lá pelo mesmo objetivo. Todos, né, deram a sua ideia, mostramos a importância da nossa usina e ganhamos no valor de R$ 653.097. É um recurso muito bom, gente, para o nosso turismo. Eu saí contente, de alma lavada. O nosso governo está realmente mostrando trabalho, o resultado está vindo aí, né, secretário, sobre o posto, mas agora esse para o turismo. E cada um de nós vamos em busca de melhorias para o nosso município, vamos conseguir logo para a agricultura também, né, vereadores? Todos nós fazendo a sua parte, vamos conquistando, né? Então, eu saí muito feliz de lá, viemos, né, contentes, liguei para o Rogério, olha, Rogério, a nossa ida, né, valeu a pena, as nossas buscas, então, saí muito feliz de lá. Também na vinda, passemos já na Fresport, onde eu já tinha feito um pedido, nós, né, de kits, né, que nós já tínhamos ido com o diretor Maico da outra vez, e passamos lá, já trouxemos os kits, como teve a sessão no Maracujá, a gente fez a promessa da rede, né, de bola, a gente já dividiu o kit, vai metade para o Maracujá, e a outra metade para o Rio do Sul. A vereadora prometeu lá, e a gente, como estávamos juntas, mérito, né, nosso, né, então, muito bom. E bastante notícias boas, mas, infelizmente, não só boas, né? Deu esse acidente lá com a família do Tiago. Deixo em meu nome e em nome do Rogério o sentimento à família do Tiago, né? Que realmente foi um acidente que ninguém estava esperando. E, realmente, quem passa esse sofrimento que sabe a dor, né? Então, deixo meu sentimento a toda a família. Boa noite a todos. Vereador Paulo Steffen. Uma boa noite à nossa presidente e os demais vereadores aí, o pessoal que está na plateia e o pessoal que está assistindo nós em casa também. Uma boa noite a todos. Primeiramente, eu queria falar sobre a minha indicação que eu fiz. Tem mais assinatura de mais algum vereador junto aí. Foi uma reunião que a gente fez e essa indicação foi de autoria minha, que eu pensei assim que para fazer um investimento desse PTU, do dinheiro que é recolhido esse ano, para fazer uma melhoria naquela subida da rua do cemitério, do lado do cemitério ali acima, ali, todo mundo conhece ali, sabe que ali é difícil, está no chão, né, é barro, então tem bastante buraco. E quando, às vezes, é feito, né, que seja uma pessoa sepultado, tem muitas pessoas que não conseguem subir ali naquela calçada, já pessoa de idade, e se hoje tiver uma pavimentação ali, ou concreto, ou a própria lajota, fica mais fácil das pessoas subir. Então, foi uma ideia minha, e de fazer aquele... Eu acho assim, na verdade, deveria até fazer um concreto, no lugar de botar lajota, fazer um concreto, e fazer um muro do lado do cemitério ali, fazer uma coisa bem feita, porque se fazer um muro ali, ainda vai ter algum lugar que dá até para fazer alguma sepultura ali. Então, essa aí foi uma ideia minha, já que os vereadores todos eles pegaram e aprovaram. Então, eu vou querer hoje, assim, vou trabalhar muito em cima disso, que foi um sonho meu, que desde o meu começo, que eu me elegi a vereador nesse mandato aí, que eu ia trabalhar em cima da melhoria do nosso cemitério. A Nega também é uma pessoa que batalha muito em cima disso. E eu gostaria de ver uma melhoria no nosso cemitério, porque precisa, né? A melhoria no nosso cemitério ali, fazer uma coisa bem feita, que possa subir carro até no final lá em cima, fazer um lugar para fazer a volta, tudo certinho. E já conversei com a prefeita também, com o vice-prefeito junto, para conversar com as pessoas
que são donos daqueles terrenos para cima ali hoje ali, porque aquilo ali não tem muita serventia para muita coisa. Então, o mais certo é doar para a nossa paróquia ali, e fazer mais algumas bancadas ali, e fazer um projeto certinho, ali, fazer com tubulação, e fazer um projeto certinho para não deixar mais hoje fazer aquelas casinhas também, né? Que aquelas casinhas tomam muito espaço e vai tirando o lugar do cemitério. Então fazer com gaveta, no mínimo, assim, umas 3, com 3 no mínimo, ou se não com 3 para cima, né? Com mais, né? Então é uma ideia minha. E também, que nem eu falei, hoje, eu não sei se algum dos vereadores tem alguma lembrança, se hoje já existe algum nome de rua do nosso município aqui com o nome do nosso padre Rodolfo. Eu acho que não tem, né? Eu acho que não tem. O padre Rodolfo é aquele que está sepultado do lado ali, né? Já tem nome. Senão até podia botar o nome daquela rua no nome dele, mas se já tem, a gente então tem que ver o nome de outra pessoa para botar, para nomear aquela rua também. Então é uma ideia. Oi? Servidão. A gente tem que estudar uma ideia, fazer um projeto certinho, né? Mas a minha iniciativa foi do dinheiro do IPTU para fazer aquela obra ali. E também assim, né, presidente, se no final de ano sobrar um dinheiro dessa casa aqui, se não der para pegar e acabar, e nós se reunir e dizer, não, a Câmara de Vereador vai devolver o dinheiro para a Prefeitura já com indicação para fazer o resto, se acontecer que faltar, né? Naquela parte ali. E uma outra colocação que eu também quero fazer, eu quero também, que nem a Beth já falou, parabenizar ontem, o dia 7 de setembro, o desfile que aconteceu no nosso município aqui, né? Estava muito bonito, parabenizar os professores, o pessoal, assim, no geral, o que fizeram para aquelas apresentação, coisas que aconteceram no nosso passado. Ontem foi mostrado, então de parabéns mesmo, né? É coisa que assim que aconteceu antigamente e ontem foi relembrado. Então a gente quer hoje, que nem eu quero parabenizar, quero, né, assim, de coração mesmo. Foi muito bonito ontem também. E também quero parabenizar também a diretoria do hospital, que por um envolvimento deles para fazer mais uma vez a feijoada do nosso hospital, estão lutando para deixar o hospital com as portas abertas. Né? Então, o pessoal da feijoada também, que se envolveu para fazer a feijoada, estava muito, muito bom mesmo. E o pessoal também ontem veio em peso para ajudar, né? Para mostrar que eles querem ver as portas do nosso hospital abertas. Então, quero parabenizar e agradecer a presença de todos. E também quero falar também a emenda que veio em nome da bancada do MDB, da senadora Ivete Silveira, no valor de R$500 mil. Esse R$500 mil vai ser comprado mais uma caçamba, né, para a agricultura. Então, esse R$500 mil, a Cida deve estar a par disso também, que vai ser comprado mais uma caçamba nova para a agricultura. E também quero deixar dito aqui que o pessoal me cobra muito na rua desse R$1.600.000 que foi sumido da prefeitura, que foi feito aquele rombo ali. E eu tive essa semana conversando com a prefeita, semana passada, conversando com a prefeita, ela me colocou que na semana passada ela foi em Brasília, foi no gabinete do Pedro Kizai, o Pedro Kizai foi junto com ela na superintendência da Caixa Econômica, para ir a fim da forma, de que forma que tem como pegar e resolver. Então, é só para deixar certo que ela está se envolvendo, ela está correndo para ver o que pode fazer para conseguir esse recurso de volta. Hoje, quando eu vinha vindo de volta, isso era 5 e pouquinho da tarde, o Lincoln falou agora, e eu encontrei com o carro da Polícia Federal mesmo. Encontrei aqui para cima do Alfa um pouquinho, era 5 e pouquinho, o carro da Polícia Federal estava descendo. Daí eu até pensei assim, o que a Polícia Federal veio fazer no nosso município? Porque quando vem um pessoal assim, a gente fica até meio surpreso, né? Então agora o Lincoln já esclareceu que eles vieram na prefeitura. Então é um sinal que hoje não está parado, está na mão da justiça, né? A justiça que tem que tomar conta disso, né? É a mesma coisa que nem o terreno da vila, né? Várias vezes, o vereador aqui que bateu, não adianta. Se está na mão da justiça, tem que deixar a justiça resolver. Nós não resolvemos nada. Então, essa é a minha colocação para hoje. Uma boa noite a todos. Vereadora Cida.
Boa noite, presidente. Boa noite aos meus colegas vereadores aqui, todos presentes e das redes sociais. Como todos, a Beth, o Paulinho já agradeceram, né, o desfile ontem também. Foi maravilhoso, né, onde foi resgatada a cultura de Anitápolis, do combate da Serra da Garganta, e também contado a história de Anita também. Parabéns a todos os alunos, as diretoras do Altino Flores e da Manila, também os professores, a todo o pessoal da banda. E muitos alunos hoje na rua também, que não tinham desfilado durante vários anos, estavam bem felizes, inclusive o meu sobrinho Rayan gostou de estar desfilando. Então, realmente, parabéns a todos os envolvidos. Também agradecer a belíssima feijoada ontem, deliciosa, né? Agradecer também, eu tenho certeza que a família Meurer, que todos os anos, né, é questão de honra, como disse a Valéria ontem, está fazendo essa feijoada, né? Então, tenho certeza de, lá de cima, onde estiver o nosso Miro, ele está muito contente. Agradecer a todos que participaram e prestigiaram também, né? Como se diz, o nosso hospital é muito importante para a gente e sempre está de portas abertas. Agradecer também que veio o representante do Volney Weber, ele teve um compromisso em São Lugero, não conseguiu vir, então o Jorge Có esteve presente lá também, né? Participando da nossa feijoada, então agradecer em nome do Volney Weber também da representação. Do Lori também já foi falado, né? Então a gente convida toda a nossa população, que vai estar sendo aberta essa semana Farroupilha, e sintam-se todos convidados também. E recebi um convite aqui também, vou passar a todos os vereadores, com grande alegria, né, para a nossa cidade, para carregar a cruz do Senhor. Na alegria do ano jubilar da Esperança, a Arquidiocese de Florianópolis e a Paróquia São Luís Gonzaga convidam a todos os vereadores e a toda a população de Anitápolis para a celebração eucarística, na qual, pela imposição das mãos e prece da ordenação de Dom Wilson, será ordenado presbítero para o serviço da igreja o diácono Simon Alves Meyer, que será a ordenação dia 11 de outubro de 2025, na Igreja Matriz, Paróquia São Luís Gonzaga, em Brusque, 9 horas. Haverá um ônibus também, logo em seguida dos dias tem a Thaísa, que trabalha lá no posto, a Lúcia também, a gente vai poder estar dando os nomes para elas, né? E é um orgulho para a nossa cidade. Eu lembro desde pequitito, quando a gente fazia visita na dona falecida Jandira, ele já tinha os paramentos dele tudo lá, né? Então, é uma grande alegria a gente estar tendo um padre da nossa terra, né? Que o nosso Senhor o abençoe com bastante discernimento, sabedoria, e realmente carregar a cruz do Senhor. Com muito amor, sempre digo que tudo que a gente coloca o amor, com certeza tudo funciona melhor e mais leve. Então, agradecer a toda a família Alves Meyer por ter esse grande presente de ter um padre na sua família. E o Paulinho também já falou ali do cemitério, né? Então, com certeza é um anseio de bastante munícipes da nossa cidade, né? Com certeza, se às vezes não conseguir com o IPTU, quem sabe, de repente, conversando, né, no final do ano, nessa casa, a gente consiga estar dando uma ajuda também. Parabenizar bastante a vereadora Beth, a Alessandra, né, pela conquista, né, para o nosso turismo. O nosso município vem crescendo nessa área, né, então parabéns às duas, parabéns ao esporte também por terem conseguido, né, e na agricultura também vai vir, né, com a nossa viagem a Brasília, veio para a saúde também, a gente fica muito feliz, parabenizar o nosso secretário, que, como diz a presidente, realmente faz toda a diferença quando tem uma pessoa que realmente é técnica da área. Com certeza, elevou muito, né, a nossa saúde em todos os segmentos, né? A gente fica feliz a cada exame conseguido, a cada profissional. Como disse, temos a nossa agora área da psiquiatria, a gente ficou muito feliz. Era uma angústia de várias mães no nosso município, elas nos procuram e a gente também, como mãe, também sente essa angústia delas. Então, aos poucos, tudo vai se ajeitando também, né? Então, parabenizar ao nosso secretário. E uma boa noite a todos e uma semana abençoada. Vereador Antônio.
Boa noite, senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores que estão aqui na plateia, senhor secretário Lincoln e quem está nos assistindo. Primeiro, quero dar meus parabéns para o Lincoln, dizer que ele sabe da confiança e da admiração que eu tenho pelo trabalho dele, né? Para mim, é um secretário muito responsável e que sabe realmente resolver os problemas, não deixa para amanhã. O que ele pode resolver, ele resolve na hora e tem que ser assim. Então, para mim, eu tenho uma grande admiração, sempre falei isso aqui, pelo Lincoln, nosso secretário de saúde. Continue assim que o município te agradece. E quero falar aqui agora de uma situação que aconteceu lá no Maracujá. A prefeita, ela comentou que não adiantava botar adesivo, rastreador, porque tinha um carro da saúde, o presidente, lá numa veterinária, na clínica veterinária, num pet shop. Né? Estava citando, porque no dia que ele esteve lá, eu fui atrás para saber, foi o Fábio, ele disse que quem estava lá no pet shop também num dia de semana era a irmã dela que trabalha aqui. Né? Se ela foi legalmente com atestado ou com atestado não poderia porque daí estava doente, mas se ela pediu licença, alguma coisa, isso também não se sabe. Mas não estou defendendo ninguém, como eu sempre fiz aqui. Se o Fábio saiu fora da rota dele, se o Fábio fez errado, tem que ser punido pelo chefe imediato dele. Não pode se deixarem passar a mão na cabeça de ninguém. Eu disse para algumas pessoas que vieram me cobrar que, na minha opinião, o Fábio ele é do quadro de funcionário do hospital. O hospital tem uma diretoria própria, um estatuto próprio. Então, seria o hospital que teria que chamar atenção e que está olhando esse rastreador e verificar onde ele estava. Foi o que eu comentei com as pessoas. Mas, na minha opinião, um erro não justifica o outro. Na Secretaria de Saúde são todos os carros bonitinhos, já comentei, adesivado, tal, tudo com rastreador. Por que que nas outras secretarias, por que que nos outros lugares os carros não devem ser assim? Ela disse que vai fazer. Mas isso já é um pedido meu de anos. Não é de hoje, é coisa que dá de fazer em 15 dias. Porque é um custo muito baixo. Só falta o quê? Boa vontade e menos birra, né? Não vou fazer porque foi o cidadão que pediu, não. Como se diz, não vou arrumar a estrada, não vou fazer o negócio lá no Rio Cachimbo porque o Antônio me xinga. Mas 90% do pessoal do Rio Cachimbo votou na atual prefeita. Então, não está prejudicando o Antônio Jerônimo, está prejudicando a população do município. Então, eu acho que essas birras não podem existir. Né? Porque eu tenho a minha opinião e não vou mudar disso. Quando eu acho que está correto, a estrada do Rio Cachimbo, os morros ficaram excelentes, nunca teve um morro assim, tem que agradecer o nosso secretário Luizinho também. O morro da Dona Lutuvina, hoje está um asfalto, um morro que ninguém subia, foi lá, botou um pedrisco lá, um negócio, essa bica corrida, e ficou excelente. A outra também. Então a gente tem horas que tem serviço que a gente tem que agradecer. E quando faz errado eu vou criticar. Então, o que me disseram que tinha uma galeria que estava sendo embarcada para ir para o Rio Cachimbo, que a galeria é para lá. A prefeita mandou descarregar e botar lá no fundo e não deixou ir. Pô, não pode um negócio desse. Não vai botar a galeria para mim, é numa estrada geral, se amanhã a estrada cair, ela vai ter que fazer para os outros passar, não é para mim. Né? Então, é um negócio assim, bem chato. E eu me mantive até agora sem tocar no assunto vereador Salésio Efton. Mas não consigo mais, porque eu acho que essa casa não pode tolerar esse tipo de coisa. Para mim, isso é uma palhaçada, é um desleixo com essa casa. O cara está pegando atestado, 5 atestados hoje. Ele pega o atestado 5 dias para não dar o tempo que ele é obrigado a ir para o INSS ou para resolver alguma coisa. Ele fica bom, pega mais um atestado. Ele fica bom, pega mais um atestado. A gente tem vídeo aqui que foi tentado entregar os documentos para ele, ele não recebeu. Ele foi notificado pelo correio, porque ninguém acha o homem está sumido da cidade. Um cara que fica tantos anos aqui nessa casa, tantos anos como vereador, era para sair pela porta da frente, era para responder por o que fez, era para ser homem, porque foi homem para fazer, teve coragem de fazer essas coisas, agora responda. Pegue-se a documentação, estuda, contrata um advogado e vai se defender.
Porque quando abriram aqui CPI contra mim, eu dizia todo dia aqui, fazem a CPI, abrem e me investiguem, porque eu não devia nada. Por que agora está fugido? Porque na minha opinião está fugido. Um cara que passa um mês, mais de um mês, são 5 semanas, e não vem pegar a documentação, as coisas que estão aqui, para ele poder se defender. Porque aqui foi autorizado a investigação, não existe condenação. Então a documentação que foi apurada, estão aqui para ele pegar. E ele não vem e fica se mantendo atrás de atestado. Então isso a população precisa ficar sabendo. Não adianta dar uma hoje de se achar o esperto, porque vai chegar um momento que ele vai ter que aparecer. Ele não vai poder ficar para o resto da vida fugindo. Então seja homem, vem aqui, pega a documentação, responde de cabeça erguida. Não seja covarde. Muito obrigado, uma boa noite. Vereador, se o senhor me permite uma parte? Duas situações. Em relação ao rastreador, lá na comunidade de Maracujá, já tinha conversado com o secretário sobre esse comentário, né? Inclusive, foi envolvido a Câmara, né? Que talvez tivesse ido levar os nossos animais da castração de ambulância, que é um absurdo, né? Todos os vereadores aqui sabem a dificuldade que nós tínhamos de conseguir algum carro, né? Geralmente era um carro nosso. Rogério já levou com o carro dele, que era um pouco maior. Inclusive, o Paulinho tinha conseguido com o vice-prefeito, o S10 da prefeitura, para não envolver poderes, né? Já que era um projeto exclusivo da Câmara, não foi pego essa S10 da garagem, que poderíamos estar levando os animais. Então, é óbvio que não foi na ambulância, né? Isso não tem pé nem cabeça, esse comentário, né? É uma pena, porque a gente tem uma ideia, né? Tira dinheiro do bolso para executar algo e é envolvido nesse tipo de... Uma coisa, presidente, que já vinha sendo proposto para a prefeitura há muito tempo de fazer essa castração. Sim. E nós que tivemos que ter a iniciativa. Então, nesse caso em si, não foi o próprio aparelho rastreador, né? Foi um rastreador humano que fez o comentário de que a ambulância estaria em frente a este pet shop. Então, é uma pena mesmo. Segundo que eu queria falar para um senhor sobre em relação aos atestados que nós estamos recebendo, né? A gente sabe que é de direito de todos, né? Não tem como a gente ter controle disso, né? Se a pessoa está doente, conforme os atestados, mas iremos levar, né? Nós, enquanto Câmara, iremos levar até a Comissão de Ética para que se avalie esse posicionamento, que na minha opinião, ou bem brasileira mesmo, o cago desocupa a moita. Né, nós precisamos dar continuidade aos nossos trabalhos, então nós precisamos também de um posicionamento do vereador até onde irá se arrastar essa situação, né? Então, irá ser repassado para a Comissão de Ética, né? São 5 atestados, 3 de 2 médicos diferentes, né? Os últimos 3 do mesmo médico, e a Comissão de Ética irá avaliar e fiscalizar, né, até, se necessário, entrar em contato com a própria clínica, para que a gente possa tomar uma decisão. Hoje a gente sabe a dificuldade de convocar um suplente, porque uma nova lei do STF diz que o suplente só pode ser convocado de uma licença acima de 120 dias. Inclusive, chegou um documento hoje na Câmara de uma moção das câmaras de todo o Brasil para o STF, para que diminua esse prazo de 120 dias, porque a Câmara fica amarrada, né? Se eu tenho um afastamento de 60 dias, eu fico 60 dias com uma cadeira a menos, porque não podemos convocar o suplente. E nessa situação, se o vereador se afasta ou não, a gente pode de imediato convocar, se tem um afastamento de maior prazo, né? Sendo assim, a gente está pagando alguém em casa, né? Então, a gente precisa que realmente se tome uma decisão. Obrigada também. Mas só uma partezinha, presidente. E 2 atestados desses são do mesmo médico, que é do MDB e já foi candidato a vereador na Palhoça. E já tem antecedentes criminais. Então, 2 atestados desses que ele pegou, é de um médico do MDB e já foi candidato a vereador na Palhoça. Então, já dá para desconfiar, né? Obrigado, boa noite. Vereadora Alessandra.
Boa noite, presidente, demais vereadores e a vocês que nos acompanham aqui nas redes sociais. Hoje, o motivo da minha fala em uso da tribuna também em memória, em luto, né? A comunidade Rio do Sul, que fatalidade perdeu um grande agricultor, um pai, né? Uma pessoa assim que ontem a gente pôde reconhecer o quanto foi reconhecido com o seu gesto carinhoso, né, nega? Teve lá. Muito triste. Peço desculpa por não ter acompanhado ali o desfile, mas depois eu vi as fotos, foi tudo muito lindo. Parabéns aos vereadores, né, que compareceram ali. Quero agradecer também, Beth, especialmente você, sempre, né, tá aí lutando e reconhecendo, fazendo convite aos demais vereadores. Apesar que no início fomos criticadas por estar andando juntas, mas mal sabia que a intenção era a melhor possível, né? É pelo bem do município, não por briga partidária, que para mim a campanha já acabou. E quero expressar também o meu reconhecimento e gratidão à equipe das meninas do hospital, qual eu fiquei com a minha sogra no dia 1º. Gente, sem palavras. Parabéns pelo atendimento, tanto da equipe da cozinha, da limpeza, técnico de enfermagem, os médicos, diretoria, enfim. Parabéns, porque eu disse para minha sogra, não vamos se acomodar, porque realmente parece um hotel 5 estrelas. Tudo bem cativado, cuidado. E quero dizer para vocês que essa vereadora está à disposição, para qual seja a situação, trabalho voluntário, vamos buscar recurso, o que for para o bem de todos, né? Lincoln, parabéns pelo seu caráter e dedicação com a saúde. Thaísa também na farmácia ali, sempre com essa pessoa simpática, que parece assim que quando está lá dentro, assim, a saudade que eu tenho de ti, trabalhamos juntas, né, tá? E a futura mamãe mais linda, parabéns, tá? E é isso, o que eu tenho para dizer para vocês também, que a comunidade Rio do Sul criou uma associação, já está com as documentações tudo prontinha, né? Na sessão do Rio do Sul vamos apresentar a diretoria, tudo certinho. Vão ficar felizes com o kit, né? E que em breve verão mais surpresa ali para aquela comunidade. Se vocês também pensarem em ajudar, né, com o recurso que seja, olhar com carinho também para ela. E meu muito obrigado. Rogério, nosso ex-prefeito, ex-vice-prefeito, né? A Carol, eu disse para ela que eu vou falar porque você está aqui. Mas é isso aí, gente, só para construir um pouquinho. Meu muito obrigado, boa noite a todos. Vereadora Nega. Boa noite, presidente, vereadores, pessoal aqui presente, quem está nos assistindo de casa. Eu até quero fazer um comentário ali sobre a questão de adesivar os carros, que o senhor Antônio vem comentando, e isso sim se torna até um pouco quase que ridículo, gente, porque tem o André Kraus, que ele trabalha com adesivo, é barato, ele é um excelente profissional, e a gente não precisa nem colocar um funcionário para adesivar. O Andrezinho faz e adesiva. Não é isso, Nico? Né? Então, gente, é coisa rápida. Eu fui cobrada, né, no passado, e a gente adesivou. Tínhamos de carro da agricultura, a gente adesivou tudo, porque é simples demais, gente. É simples demais, não precisava nem estar, né, se criar tanta polêmica com essa questão de adesivar carro. E uma coisa que eu acho eu fico muito preocupada, é que a Marcela até citou ali sobre a questão das horas extras, porque essas horas extras, elas prejudicam não só o funcionário, né, que já ganha pouco, mas está refletindo no agricultor, porque
o trator, né, principalmente, ele chega lá e deu o horário, o operador ele vem para casa, porque ele não vai conseguir terminar, né, não termina o serviço, porque não está recebendo hora extra. Então, aquele serviço fica lá por fazer. E, às vezes, uma meia hora, 40 minutos, uma hora, faz muita diferença na agricultura. É muito importante. Então, eu gostaria muito de pedir aqui e que se revise, né, se fosse revisto isto, que se pagasse essas horas para esses operadores, que já, né, já tem poucos operadores, então eles realmente eles se dedicam, se deixar, né, de graça, é claro que eles não vão trabalhar, porque o salário já não é lá muito bom. Então, que se pudesse tá se revendo essa questão das horas extras para não refletir, né, e que sempre é no lado mais difícil, né, que é na agricultura, e isso está refletindo na agricultura essa falta de hora extra para pagar os operadores. Tanto, né, como os operários braçais também, que também, né, não estão recebendo. Então, que se fosse revisto isso, porque hora extra nunca quebrou a prefeitura e nunca vai quebrar, gente. Senão, isso é uma coisa óbvia, né? Mas é isso aí, boa noite. Não havendo mais oradores inscritos, convido a todos para a reunião ordinária a ser realizada em 15 de setembro de 2025, na sede legislativa, e declaro encerrada a presente reunião.